Beleza? Meu nome é Felipe e você está no canal Exatas na Veia. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que a gente demonstra e calcula o módulo do vetor campo elétrico gerado aí por um anel uniformemente carregado distante uma distância aí x do centro desse anel. Estou colocando aqui cargas positivas, mas sinta-se aí à vontade para fazer o raciocínio análogo para o caso de um anel negativamente carregado. Supondo que um anel um círculo, né, um anel circular, totalmente simétrico, então perceba a simetria do problema. De raio A, esse aqui é o meu ponto P de interesse, distante aí x do centro do meu anel. Como é que nós fazemos agora então para calcular o vetor campo elétrico resultante nesse ponto? Bom, perceba você que para uma carguinha aqui, né, um elemento de carga nessa região, o vetor campo elétrico está aí na direção que une essa carga ao ponto desejado. Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ok? Perceba também que se a gente varrer esse anel aqui de 0 a 2π, o vetor campo elétrico de todas as cargas, eles vão formar aí uma espécie de funil, né? Um funil gerado por rotação de 0 a 2π desse vetor campo elétrico, né? Inclinado em relação à horizontal de um ângulo θ, ok? Porém, esse funil não facilita para a gente fazer o cálculo desse vetor resultante. Então, qual que é a análise que a gente faz agora? A gente simplesmente decompõe esse aqui em ok? Reconhecendo, perceba também que por simetria, como todas as cargas vão gerar esse campo nessa direção inclinada de θ em relação à horizontal, seja para cima ou seja para baixo, seja saindo, seja entrando na lousa, e seno, se você rotacionar isso aqui de 0 a 2π, vai formar um disco, tá? Composto aí por vários vetorzinhos aí, esse seno de 0 a 2π, e por simetria isso aqui se cancela. Então a gente pode omitir aí a análise pro esseno, apesar de eu estar representando ele aqui na figura, tá? Então a gente nos interessa aí o resultante formado pelos ecossenos de todas as carguinhas do anel, ok? O que eu vou definir agora? Vou definir um lambda dado em coulombs por metro como sendo a nossa densidade linear de carga, ok? Lambda em coulombs por metro. E agora eu vou puxar dois segmentos radiais com um ângulo φ central tão pequeno quando eu queira, de tal modo que a carga englobada por essa fatia, né, eu consigo chamar de dq. D é uma notação aí que a gente usa para a questão do derivado, né, um elemento diferencial ou um elemento infinitesimal, se você preferir, porque a derivada, por definição, é o limite de uma função quando nós tomamos ela indo para zero, né, um limite tendendo a zero. E isso a gente consegue pegar elementos muito pequenos. Então, por isso que a derivada a gente costuma chamar de taxa de variação no limite. É uma taxa de variação no limite, e eu consigo utilizar essa notação para denotar coisas muito pequenas, infinitesimais. Esse daqui, eu posso falar que a carguinha no espaço, né, na região que eu compreendi, ela vai ser igual a uma densidade linear de carga, que eu defini aqui em cima, multiplicado por um comprimento S. O comprimento S seria o comprimento desse arco aqui, ok? Perceba você que isso aqui é dado em coulomb, esse aqui é coulomb por metro, isso em metro, metro corta por metro, então a dimensão disso aqui está correta. Vou derivar nos dois lados em relação aqui, para aparecer meu dq aqui.
em relação a Q, não, em relação a S, na verdade, né? O derivado de lambda S em relação a S é lambda. Isso aqui é uma notação, tá? Não é uma divisão, mas a título aí de simplificar nossas contas, eu posso fazer o seguinte, de que vai ser lambda ds, tá? Um elemento infinitesimal de carga, para saber estar linear, que é constante, vezes um elemento infinitesimal de comprimento, né? Que faz total sentido. Ok? Você que já fez cálculo 1, eu tenho uma base aí de integrais, no caso, né? Porque essa notação é bastante utilizada aí na questão da substituição polinomial em integrais, já está familiarizado com isso aqui. Mas espero que você, que foi a primeira vez que viu, ou que ainda está em processo de aprendizagem dessa notação, não se sinta tão desconfortável assim. Tá? Outra relação extremamente importante, S é igual a θr. O comprimento desse arco aqui vai ser dado pelo ângulo central multiplicado pelo raio da circunferência, ok? Assim que a gente relaciona grandezas lineares com grandezas angulares. Esse θ aqui está em radianos. Θ aqui, ó, ele vai ser S sobre R. Isso aqui é metro por metro. Ele é adimensional, por definição. Porém, essa adimensionalidade dele a gente chama de radiano por convenção. Tá? Bom, enfim, por que eu estou falando isso aqui? Porque se eu derivar nos dois lados em relação a θ, derivada θr em relação a θr, posso fazer o mesmo processo aqui, coloco que o meu ds r de θ. Juntando isso aqui com isso aqui, de que lambda, meu r aqui no caso eu chamei de a, né? Então fica lambda a de θ. Isso aqui é uma relação extremamente importante para o desenvolvimento aí do nosso cálculo. Por que eu fiz isso? Para facilitar na hora de dar a integração, vocês vão notar aí por que disso. Nosso campo elétrico, ele é dado por 1 sobre 4πε, que multiplica a carga dividido pela distância entre a carga e o ponto considerado ao quadrado. Isso aqui é facilmente demonstrável, né, utilizando a lei de Gauss, mas eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. O que eu posso fazer agora? De que correto? De que nos dois lados em relação à carga, derivado dessa expressão em relação à carga está com grau 1, então simplesmente vai embora e fica 1 no lugar, ok? Então sobra isso aqui, mesmo passo que eu fiz aqui, posso passar o dq, não que seja uma divisão, isso aqui não é um quociente, mas eu posso simplesmente colocar o dq naquele estado para facilitar a notação. Vou chamar isso aqui de K. D vai ser K daqui sobre D2. Como se eu tivesse integrado isso aqui em relação a todos os diferenciais de campo elétrico, vou ter o campo elétrico resultante. Beleza? Vou chamar de EX, porque aqui eu posso imaginar que eu tenho um eixo X positivo para a direita e aqui um eixo Y positivo para cima, né? Ok? Então eu vou chamar de EX, resultante no eixo X, para o que nos interessa. Vou ter que integrar essa expressão. Isso aqui é o diferencial de campo gerado por uma carguinha. Quero para todas, nada mais justo do que eu integrar essa expressão. K. Vou integrar em Q? Não, vou integrar em θ. Justamente por isso que eu fiz essa substituição. Perceba que meu dq é lambda a de θ. Então, eu posso colocar tranquilamente aqui. Ó. Mas, perceba também que nós temos o fator cosseno θ, porque nos interessa a projeção do campo no eixo x. Então, também precisamos multiplicar aqui pelo cosseno θ. Ok? Aqui no caso é φ, né, porque eu chamei de φ o angulinho central aqui, ó. Então eu vou trocar por φ aqui, tem o cosseno θ multiplicando, e essa expressão inteira está aí dividida por d ao quadrado.
o D é a direção do elemento de gerador do campo até o ponto finalizado. Posso fazer isso aqui, ó. Aqui, vertical, que me facilita a visualização de um triângulo retângulo, sendo essa distância aqui D. Eu já sei pelo teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui, que D vai ser x2 mais a2 na raiz. Como está o quadrado, a raiz vai acabar cortando com o quadrado. E eu vou ter simplesmente x2 mais a2. Integrando em φ, meu φ ele vai varrer de 0 a 2π. Então perceba aí que também é muito interessante a gente fazer essa integral em φ, né? A gente achar que uma substituição que nos jogue, nos leve para a integral em φ, porque essa integral de 0 a 2π é extremamente fácil. E eu lá sei quais seriam os limites de integração se eu fosse integrar em Q. Tá? Então eu consigo integrar em φ de 0 a 2π por causa da simetria do problema de ser um anel circular. Perceba que tudo aqui não depende de φ, ok? Então vai ser a integral de 1 de φ. E esse cosseno θ, meu θ ele está aqui, tá? Eu posso puxar ele para cá, oposto pelo vértice em relação a esse, né? Então é o mesmo ângulo. E aqui é exatamente análogo, né? Já que eu tenho simetria. Aqui seria A, também aqui é X, aqui é D. Cosseno θ é o adjacente pela hipotenusa, o adjacente aqui é o nosso X, né, que a gente está chamando, que é a distância do ponto em relação ao centro. A hipotenusa é D, que é a raiz de x2 mais a2, segundo o teorema de Pitágoras, nesse triângulo. Então eu vou passar todo mundo para frente, já substituindo o cosseno θ pelo que eu acabei de falar. K lambda A, cosseno θ é x, que multiplica x2 mais a2, raiz de x2 mais a2. Tudo isso aqui na frente da integral de 0 a 2π em φ. Ok? Isso aqui é uma multiplicação da mesma base a diferentes potências, então a gente soma as potências. Isso aqui está elevado na 1, isso aqui está elevado na 1 meio, então vai ficar na 3 meios. K lambda AX, x2 mais a2 na 3 meios, que multiplica aí a integral de dφ de 0 a 2π. Essa integral aqui eu acho que eu nem mais vou copiar ela. Integral de 0 a 2π em dx, integral da função 1 vai dar o próprio φ, de 0 a 2π. Φ de 0 a 2π vai dar 2π menos 0, que é 2π. Então isso aqui vai me dar 2π lambda x, k, x2 mais a2, na 3 meios. Porém, a gente tem que aí botar em termos da nossa carga. Né? Nossa carga, a gente vai voltar aqui nessa expressão que eu denotei como 1, de 1. Tá? Eu vou integrar os dois lados para conseguir a carga inteira. Concorda comigo que se eu integrar um elemento diferencial até a carga total, eu vou obter a própria carga total? Então, isso nada mais justo do que eu fazer a integral de dqzinho de 0 a qzão. E do outro lado eu vou integrar, resolvendo essa equação diferencial aí, dφ de 0 a 2π. Integral de dq de 0 a qzão vai me dar qzinho de 0 a qzão, né, que é qzão menos 0, que é o próprio q. Qzão seria a carga total. Integral de 0 a 2π de dφ, lambda constante pode passar para fora. Fica lambda integral de 0 a 2π de 1 dφ. Integral de 1 dφ é φ, né? Então fica lambda φ de 0 a 2π. Φ de 0 a 2π é 2π menos 0, que é 2π. 2π lambda. Encontramos aqui uma relação para a nossa carga em termos do que já está contemplado aqui em cima. Como é que eu escrevo isso então? Ex, ou E resultante, como querer, como quiser na verdade, né? 2π lambda A, 2π lambda A, que, vou botar o K primeiro, K aqui, x2 mais A2, na 3 meios,
temos um x multiplicando aqui, em que x é a distância do ponto considerado em relação ao centro do anel. Ok? Essa aqui então é a nossa expressão para o cálculo do campo elétrico resultante distante x do centro de um anel uniformemente carregado. Aqui, x sobre x2 mais a2 na 3 meios, lembrando que o K é nosso 1 sobre 4 π epsilon. Você pode escrever isso aqui também como 1 sobre 4 π epsilon, que é x, x2 mais a2 na 3 meios. Ok? São expressões equivalentes, mas para omitir isso aqui a gente costuma chamar de K, tá? Para simplificar a notação. Ok? Demonstração é bem elegante, utilizando cálculo, tem como isso aqui ser demonstrado sem o cálculo, tá? Você utilizando uma soma discreta, mas eu não vou contemplar isso nesse vídeo, tá? Esse vídeo aqui vai ser mais a demonstração desse jeitinho mesmo, ok? Bom, esse aqui é o resultado final, tá? Você ainda que não sabe cálculo, talvez seja interessante apenas você decorar esse resultado, tá? Para você depois poder aplicar em outros problemas, se você quiser, e se tiver oportunidade também. Beleza? Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ficar atento para novas novidades aí, tá? Pode ficar à vontade para me dar sugestões nos comentários, pedir coisas para eu falar sobre aqui também, tá? Meu intuito aqui é disseminar conhecimento e compartilhar conhecimento para vocês, né? Cada vez mais chamando aí a galera para se interessar pelas áreas de Química, Física e Matemática, que é o que eu gosto bastante, ok? Porque sempre está trazendo demonstrações, resoluções de exercícios para vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, fique à vontade para deixar aí embaixo, ok? Bom, esse foi o vídeo então, né, demonstraçãozinha aí bastante elegante, via cálculo, mas como eu já disse, você que não se sentiu confortável pode procurar outras demonstrações aí via somatório discreto, que também dá certinho, ok? Muito obrigado por ter visto o vídeo. Até mais.